Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa por telefone com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. A gente lembra que essa medida, essa entrevista por telefone, é claro, por causa do momento que a gente vive por causa do coronavírus. Bom dia para o senhor governador, é um prazer falar com você. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriano. É um prazer estar... Adriana, desculpe, é um prazer estar aí com você. O governador participa com a gente também nesta entrevista, além da Adriana. Participam também o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia, e o editor de economia Brasil e Mundo, Carlon Aredes, eles que também estão nos ouvindo. Governador, a gente já começa perguntando para o senhor sobre uma situação de ontem. Ontem à tarde, algumas declarações dadas pelo senhor e pelo prefeito Alexandre Calil deixaram a entender que o Estado e o município não estão em um acordo justamente em um dos momentos mais críticos do mundo, que é a pandemia do coronavírus. O senhor já parou para pensar de ontem para hoje, fez uma avaliação do que aconteceu? Faltou diálogo, governador? Não, eu acho que está faltando o prefeito se cercar de pessoas que entendam melhor a legislação, porque é prioridade do prefeito, responsabilidade de todos os prefeitos dar ou não alvará, e não do Estado. Ele me ligou, eu solicitei à minha equipe que estudasse, e é responsabilidade de cada um dos prefeitos estar analisando o caso. O Estado não tem poderes para isso. O governador Dória chegou a editar um decreto e teve de voltar atrás na questão. E quem está em ano eleitoral querendo aparecer é o prefeito de Belo Horizonte, não eu. Então, eu estou me unindo aos prefeitos que são responsáveis, que querem realmente combater o coronavírus, e não estou preocupado em aparecer, em falar que não sei quem não está fazendo ou falou algo e não fez. Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito. O meu diálogo tem sido excelente com os prefeitos. E vários já notaram o que o prefeito de Belo Horizonte fez sem sequer me participar. Ele está fazendo um alarde enorme, sem necessidade, talvez até porque precise de palanque eleitoral. Agora, governador, antes de mais nada, muito obrigado aí pela presença, né? A gente imagina o quanto a semana é atribulada aí para o senhor, que está comandando o Estado diante dessa questão. Mas os problemas não param de aparecer, né? A Advocacia Geral da União entrou essa semana com um pedido no STF para que Minas volte a pagar as dívidas, né? E se isso acontecer, se essa liminar cair, além de 15 bilhões, mais ou menos, de dívida que já vencida que Minas teria que pagar, ainda geraria uma despesa de 700 milhões por mês para o Estado, diante de um momento em que o Estado precisa de investir cada vez mais. Como é que o senhor está vendo essa situação? O senhor teme que essa liminar caia, né? E como é que fica a relação com o governo federal? O senhor que tem uma relação boa aí com o presidente Jair Bolsonaro, encontrou com ele recentemente, mas agora o governo federal quer impor a Minas aí esse grande problema aí que seria pagar essa dívida bilionária. Essa situação realmente é preocupante. Já há cerca de 3 anos, Minas Gerais não paga o seu serviço da dívida e nem a parcela normal junto ao governo federal. E com esse reajuste que foi concedido ao funcionalismo público, nós fomos chamados a Brasília porque foi dito o seguinte: se vocês estão podendo dar reajuste ao funcionalismo público, significa que vocês podem pagar a dívida. Tanto é que eu vetei os reajustes, exceto o primeiro deles, a segurança, que há 5 anos não tem nenhuma recomposição, e nós vamos ter de fazer a lição de casa. Isso está muito claro. Minas não paga a União e é um Estado que não pode ampliar gastos. Nós temos de reduzir gastos. E conto muito com os deputados estaduais nessa batalha. Nós vamos precisar fazer aqui a reforma da Previdência, uma reforma administrativa
e aderirmos ao regime de recuperação fiscal. Caso contrário, a situação do Estado tende a se agravar cada vez mais. Mas conversei lá com o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional, com o ministro Guedes, dizendo que aquilo que está ao alcance do Executivo está sendo feito. Governador, bom dia. É Carlos Ares, editor de Economia. Até pegando carona nessa pergunta do Ricardo, a questão da receita do Estado complica um pouco com a coronavírus, né? Você já mensura aí uma queda de arrecadação em função de uma queda de consumo, que as pessoas todas em casa, em quarentena, e também tem a questão da necessidade de gastos, principalmente no combate à epidemia, né? Uma aplicação em saúde. Como que vocês pensam em equilibrar isso? Carlos, muito pertinente a sua pergunta. Realmente haverá uma queda na receita. Ontem, numa live, no meio da tarde, eu cheguei a comentar em 500 milhões, mas os técnicos da Fazenda já me informaram que o número vai ser muito maior, coisa de 2,5 bilhões de queda na arrecadação este ano. E vamos ter, sim, aumento de gastos devido à questão da saúde demandar mais recursos. Parte disso, com certeza, vai ser ajuda da União, mas todo esse contexto do coronavírus agrava a situação financeira do Estado e torna ainda mais urgente as reformas que nós precisamos e que, mais uma vez, eu falo, mais do que nunca, a nossa Assembleia vai ter de analisar a gravidade da situação do Estado e propor medidas para que a gente tenha um futuro viável. Governadora, é a Adriana Ferreira quem fala com o senhor agora. O senhor citou a saúde como uma das áreas preocupantes, principalmente nesse momento de coronavírus. Eu queria citar a situação do IPSENG, é uma situação precária hoje em dia. Os profissionais estão atendendo pacientes suspeitos sem máscaras, outros insumos. Profissionais falam que, inclusive, não tem esses insumos lá. E os servidores dizem que estão sem receber o adicional de insalubridade há 5 anos. O que o Estado está planejando, né, para minimizar essa crise aí na saúde, para poder atender da melhor forma possível os problemas aí ocasionados e demandas por causa do coronavírus? Como eu já disse, infelizmente a situação financeira do Estado é um grande limitador, mas eu já solicitei, não sei se vai ser hoje ou no início da próxima semana, nós fizemos um esforço gigantesco e vamos estar pagando o 13º salário de todos os colaboradores, funcionários da área da saúde, porque sabemos que eles estão tendo uma demanda adicional nesse momento de carga de trabalho, de transporte, etc. E já solicitei a Vale do Rio Doce também, que está costurando um acordo com o Estado, e já ficou definido que ela vai estar ampliando as unidades de CTI no Hospital Eduardo de Menezes, que serão destinadas única e exclusivamente para aqueles pacientes com o coronavírus. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, mas sei que sempre fica algo a desejar devido à falta de recursos. Governador, Minas Gerais vai receber 40 milhões da União para fortalecer a saúde. Nós estamos falando da saúde. Vai ser suficiente esse valor? Não, mas já é um valor que nos ajuda nessas medidas iniciais e a União já informou que serão cerca de 5 bilhões de reais, então nós deveremos ter mais algum recurso adiante. E vale lembrar que nesse meu primeiro ano de governo, nós já conseguimos reduzir o déficit e a nossa situação acaba dizendo que nós temos condição de estarmos investindo um pouco mais naquilo que é prioridade. Talvez vamos ter de deixar alguns projetos, talvez nós planejássemos reformar 800 escolas esse ano e vamos ter de reformar só 200, destinar aquilo
que, nesse momento de emergência, demanda para a saúde. Agora, governador, o senhor 2 vezes aqui já nessa entrevista falou da urgência da reforma da Previdência. Eu concordo com o senhor que realmente no momento em que as contas do Estado vão se apertando, nós precisamos resolver esse problema da Previdência que gera um rombo muito grande. Mas o senhor ainda não enviou a proposta. É um grupo de apenas 5 estados que não enviaram propostas ainda de reforma da Previdência. Vários estados do país já aprovaram, a maior parte deles já está com a proposta caminhando e Minas ainda não enviou. Pergunto ao senhor por que essa demora para enviar a reforma da Previdência e quando ela será enviada efetivamente, porque a gente ouve de pessoas do Estado sempre falando que na semana que vem vai enviar, que no próximo mês vai enviar, mas nós já estamos aí com 1 ano e 3 meses de mandato e a proposta ainda não foi enviada. Bom, primeiro nós supunhamos que a reforma seria aprovada no Congresso Nacional e aguardamos até o final do ano passado, quando havia essa perspectiva. E realmente, de dezembro para cá, ficou muito claro que isso não iria acontecer. E nós sabemos que o resultado da reforma da Previdência é a médio e longo prazo. É lógico que ela ajuda desde o início, mas ela é potencializada a médio e longo prazo, e por esse motivo nós priorizamos outros projetos, e sempre em diálogo com a Assembleia. Nós poderíamos já ter enviado isso no início do meu governo e isso está lá ainda sem ser analisado. Então, nós temos caminhado através de uma interlocução com a Assembleia, enviando no momento em que os parlamentares afirmam que estão em condição de analisar. E me parece que esse momento chegou agora. Realmente devemos estar enviando isso agora nos próximos dias. Governador, antes de fazer uma pergunta, eu gostaria que o senhor só complementasse a resposta anterior sobre esse acordo com a Vale para construir CTIs. Que envolve esse acordo em termos de valores e prazos? Quanto que ficariam prontos à disposição da população? Vale lembrar que são 5 milhões de reais que serão aplicados no Hospital Eduardo de Menezes. Como esse hospital já é um hospital em operação, que vai apenas receber mais equipamentos, é coisa que funcionará num espaço de aproximadamente 45, 60 dias. Não estamos falando de construir novas unidades, que é o caso aí do Hospital Regional de Governador Valadares, que será concluído com recursos da Fundação Renova, mas que o horizonte é de aproximadamente 1 ano ainda. Ótimo. Bom, e a pergunta em si, o senhor estuda medidas, já falou sobre isso, mas há possibilidades de medidas mais radicais, como fechar mesmo comércio, shopping, áreas de grande concentração de população? Exemplo, né, o senhor citou o Dória, exemplo que ele anunciou ontem em São Paulo, algumas recomendações nesse sentido. O senhor pensa isso para todo o Estado? Sim, nós queremos adotar a postura que mais resguarde a população, queremos ser os mais responsáveis possíveis, sem nenhum populismo. E ontem mesmo, na minha live, em várias entrevistas eu já disse que é atribuição dos prefeitos limitar esses acessos, eles é que dão alvará e não o governador. Agora, caso o governo federal edite hoje o estado de calamidade pública, aí eu passo a ter poderes sim para fechar. Até esse momento eu posso recomendar. E recomendo que ninguém vá na academia. Eu gosto de academia. As pessoas têm me solicitado pelas redes sociais para fechar academias. Agora, por que quem frequenta não para de ir? Quem deita num aparelho lá e está com vírus vai contaminar diversas outras pessoas que encostarem naquele aparelho. A população tem de lembrar que a prefeitura, o Estado estão fazendo da sua parte, mas ela pode ajudar em muito. Ontem mesmo, voltando para casa à noite, eu passei num bar, ele estava mais vazio, mas ainda tinha várias pessoas lá dentro.
Então, nós temos que deixar claro, cada um é responsável. As pessoas, muitas vezes, moram com os pais que são de mais idade, têm contato com os avós, e eu não tenho condição, mesmo que pudesse, de fazer um decreto proibindo alguém que não abrace o avô. Isso é responsabilidade de cada um. Mesmo que eu feche tudo, se alguém que é jovem, saudável, continuar tendo um contato próximo com aqueles familiares mais idosos, ele vai aumentando muito a chance de contágio. Então, a responsabilidade passa por cada um. Nós estamos vivendo uma questão de vida ou morte. As pessoas têm de entender esse momento. E parece que todo mundo tem comprado a ideia do seguinte: o problema é do outro, o problema é do prefeito, o problema é do governador, o problema é de todos. Isso tem que ficar claro. É uma luta que envolve todos. Eu posso fazer tudo, fechar tudo, como eu disse. Mas se a pessoa não fizer da parte dela, aquilo que eu estou fazendo perde o sentido, perde a validade. Governador, em relação a essas pessoas mais idosas, com mais idade, é nesse sentido que eu direciono a minha pergunta aqui em relação ao senhor. O senhor disse que estuda, então, para fazer, né, o pagamento, quitar o 13º aos profissionais da saúde. Mas a gente sabe que outras categorias também ainda estão sem previsão aí de 13º. Os professores é uma dessas categorias. E a gente sabe também que há pessoas com mais de 60 anos precisando desse recurso e contando com isso. Nesse momento de pandemia de coronavírus, há possibilidade, pelo menos do governo, estuda alguma possibilidade de ajudar os outros servidores com mais de 60 anos, quitando o 13º dessas pessoas, pedir ajuda ao governo federal para que possa, de alguma forma, minimizar esses efeitos, governador? Sim, eu já solicitei à CEPLAG nossa que levante esse público com mais de 60 anos. Eles já estão sendo informados que deverão evitar de comparecer ao trabalho se esse local de trabalho envolve a presença de várias pessoas para que eles não corram risco. Então, as pessoas com 60 anos ou mais terão um tratamento diferenciado, sim, porque merecem e são elas que correm mais risco. Então, isso estará sendo já divulgado nos próximos dias. Não é um público muito grande, mas que merece todo o nosso respeito e que precisamos agir com a maior responsabilidade possível. Governador, outras medidas foram anunciadas pelo senhor por causa do coronavírus. Uma delas é em relação à educação. E sobre a educação e as aulas paradas, é uma medida de contenção, a gente sabe, mas as aulas vão ser repostas mais para frente. Já há esse calendário. E recentemente o senhor nomeou novos professores no começo de março e afirmou que era uma prioridade aumentar a posição do Estado no IDEB. Essa medida agora fica para segundo plano? De forma alguma. Eu quero dizer que nós vamos suspender as aulas em todo o Estado a partir de segunda-feira. A secretária Júlia da Educação estará dando mais detalhes. E as escolas, apesar da suspensão das aulas presenciais, estarão funcionando. Os alunos continuarão aprendendo. Aqueles que têm condição de ter internet em casa terão como fazer as suas lições, estudar por esse meio. Aqueles que não têm irão até as escolas, pegarão o material e retornarão com esse material na semana seguinte para entregá-lo e pegar outro novo. Então, nós estaremos funcionando num sistema de aula não presencial. E a questão da contratação de 1.000 professoras não muda em nada o cenário. Nós estamos dando prioridade, como a lei diz, para professores concursados e reduzindo o nome de professores comissionados. Queremos quem passou no concurso público e não quem tinha alguma indicação política, como acontecia no passado. Agora, governador, a Adriana tocou no ponto aí do 13º, é uma coisa que os servidores sempre nos procuram, sempre questionam. Havia a possibilidade do pagamento do 13º ser feito com recursos do Nióbio, né, da antecipação de recebíveis, e também agora a partir de abril
havia uma previsão do governo de que acabasse com o parcelamento. Diante desse quadro, a impossibilidade de fazer a operação do Nióbio, porque as bolsas estão caindo no mundo todo, e com a possibilidade de queda na arrecadação, já dá para descartar a possibilidade, primeiro do 13º dos 20% mais ou menos de servidores que ainda não recebeu, receber agora nesse primeiro trimestre, ou seja, até o final do mês, e a questão do parcelamento. Já dá para descartar o fim do parcelamento para abril ou tem alguma outra alternativa? Primeiro, eu quero frisar que nós já pagamos o 13º salário para 85% do funcionalismo público. Vamos deixar claro, de cada 100 funcionários públicos do Estado, 85 já receberam. Tem que ficar muito claro. Nós estamos falando de 15% que ainda não receberam. Nós estamos realmente tendo mais dificuldades com relação à operação do Nióbio, porque com essa loucura que está o mercado, os investidores ficam totalmente recuados e reticentes. Mas nós já estamos avaliando outra alternativa, porque a nossa prioridade é pagar o 13º desses 15% que ainda faltam e colocarmos os salários em dia. Talvez com toda essa turbulência haverá atraso, sim. Mas não mudamos a prioridade. Nós temos outras alternativas e já estamos estudando e levando adiante, que devemos estar comunicando a semana que vem com a volta do secretário Otto, que estava em viagem para o exterior. Governador, a gente tem acompanhado aí esses casos do coronavírus e a gente percebe que há uma subnotificação, segundo médicos, especialistas, por parte do Estado, né? Quando eu falo Estado, eu falo do poder público. Aqui, inclusive, tem suspeitas de até óbitos em alguns hospitais privados. O que deve ser feito, o que há de se fazer ainda, ou se pensa em fazer, para tornar essas notificações mais ágeis, até para ter uma atuação mais precisa do poder público no combate à proliferação? Eu estudei nos últimos dias exaustivamente essa questão e para cada pessoa que se detecta através de um exame o coronavírus, provavelmente existem 10 outras que têm algum sintoma leve e que nunca, talvez, nem vão descobrir que tiveram o coronavírus. E aí é que está o grande risco. Essas pessoas que estão saudáveis, quase sem nenhum sintoma, estão transmitindo o vírus para outras pessoas. Por isso que nós tivemos o fechamento de cidades na China, que estamos tendo situações em que a doença, às vezes, em alguns países, acabou se espalhando sem controle. O que nós vamos ter de fazer, e estamos caminhando nesse sentido, realmente essas medidas de restringir a circulação. Nós não temos recursos, como a Coreia teve, vale lembrar que foi um caso excepcional, para poder oferecer exame gratuito para 100% da população. Então, infelizmente, não é o caso de Minas, não, é o caso do Brasil. Nós vamos ter de restringir a circulação, porque muitas pessoas estão portando o vírus e nunca nem vão saber, porque não tem sintoma algum. Os jovens saudáveis que muitas vezes acabam contribuindo sem saber para que a doença seja espalhada. Governador, mais uma pergunta em relação à chuva, né? Nós tivemos problemas ocasionados pela chuva no estado. Minas Gerais enfrentou aí um momento muito difícil, né? BH foi uma das cidades que mais sofreram estragos. E aí a prefeitura, nesse período, o governador acusou e apontou aí o estado como responsável por não ter repassado recursos que deveria para concluir obras, como, por exemplo, obras do córrego Acabamundo, do córrego Ressaca. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, o que o senhor teria a dizer a respeito disso, se a prefeitura tem ou não razão nesses argumentos. Bom, nós temos 853 municípios em Minas Gerais. O último governador de Minas não repassou aquilo que era devido às prefeituras
durante quase 3 anos. Ele não pagou. Isso, no meu governo, aconteceu somente no primeiro mês, logo que eu assumi, porque nós mantivemos a situação anterior. E, desde então, eu tenho repassado os recursos. Muitos prefeitos estão com a cidade totalmente segura, em ordem, e tem prefeito que não faz um bom serviço e joga a culpa nos outros. Então, eu tenho muitos exemplos, estado afora, de prefeituras que são um brinco, que estão impecáveis. Um exemplo que eu posso dizer que eu visitei recentemente, Piracanjuba, próximo a Uberaba, Uberlândia. É uma cidade que tem todo o lixo reciclado, tratamento de esgoto 100% das residências, uma qualidade de vida invejável. Por quê? Porque lá o prefeito faz uma boa gestão, em vez de ficar culpando os outros e falando demais. Governador, nós recebemos agora há pouco, pelo nosso WhatsApp, uma mensagem de um ouvinte com uma pergunta para o senhor. É o ouvinte Robert. Ele pergunta aqui: o setor automotivo é um dos maiores responsáveis pela geração de empregos na Grande BH, puxado pela fábrica da Fiat em Betim. O governo já pensa em medidas para minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus no setor aqui no estado? A nossa orientação e a grande maioria das empresas já tem seguido é para que elas tomem medidas preventivas, tipo, é necessário melhorar muito a higienização dentro das empresas, questão de banheiro, de refeitórios, a distância entre as pessoas. Nós queremos que o setor produtivo tome todas as medidas cabíveis para preservar a saúde dos seus funcionários. E lembro que quem trabalha numa linha de montagem corre um risco menor do que quem trabalha lidando diretamente com o público, porque quem trabalha num escritório está sempre em contato com as mesmas pessoas, todos os dias. Quem trabalha lidando com o público, a cada hora ou a cada minuto, está atendendo pessoas diferentes. E o governo federal já anunciou linhas de crédito para as empresas poderem postergar o pagamento dos seus tributos, o que vai dar um fôlego financeiro a todas elas. E dentro das nossas possibilidades, nós também vamos estar vendo o que é possível fazer dentro do Estado, apesar que a nossa situação financeira, como eu já frisei anteriormente, não permite muita margem de manobra. Mas o governo federal, principalmente, ele é que tem esse poder sobre o papel moeda, sobre as linhas de crédito, tem condição e já está fazendo alguma coisa para evitar que as empresas sejam afetadas e que isso venha a causar mais desemprego do que já se prevê. Governador, por falar em evitar aglomerações, o Estado pensa em fazer alguma medida de restrição até mesmo nessa aglomeração do sistema público de saúde, talvez aí cancelando, adiando as consultas eletivas. Existe esse plano? Sim, nós queremos evitar qualquer tipo de aglomeração, de reuniões. Ontem mesmo na cidade administrativa, que eu estive lá, estive com algumas pessoas, mas sempre à distância, sem tocar, cada um de um lado da mesa, reuniões pequenas com as pessoas bem espaçadas. Nós temos realmente de lembrar da nossa responsabilidade, é uma situação de vida ou morte. Então, estamos cancelando tudo quanto é tipo de reunião, de evento que signifique aglomeração de 10 ou mais pessoas. Agora, Isso inclusive no sistema de saúde, os exames eletivos, né, os que não são urgentes, também pensam em adiar ou cancelar? Tem essa recomendação? No sistema de saúde, é lógico que nós temos duas questões que são tratadas à parte. É o sistema de saúde, o profissional de saúde vai ter de ter o EPI, mas ele não pode ficar distante de quem precisa de cuidado. E, além disso,
na questão da segurança pública, nós sabemos que o pessoal da segurança, independente da situação, vai continuar mantendo a segurança e também a ordem. Não sei se é isso que você me perguntou. Você queria saber mais algum detalhe? Sim, seria mesmo para evitar as pessoas ir ao sistema de saúde, né? Para não ser verificar casos de coronavírus ou suspeito, mas focar. E já que o senhor falou nesse assunto de segurança pública, também é uma preocupação. A gente vem recebendo, inclusive, esse questionamento aí de ouvintes e assinantes. Vai ter redução de contingenciamento, de contingente da polícia nas ruas e vai ter algum tipo de segurança para eles atuarem? Não. A segurança pública continua funcionando normalmente e, no caso tanto da saúde quanto da segurança, nós já deixamos claro que iremos evitar qualquer tipo de licença, de férias, porque são setores que poderão ser demandados por uma demanda, por trabalho adicional, principalmente a saúde, que está claro. E a segurança, lembrando que tem pessoas que se aproveitam dessa situação e acabam querendo tirar proveito. Mas nessas duas áreas, nós vamos continuar trabalhando normalmente. E na saúde, uma das medidas que nós tomamos é a questão de já começarmos a reavaliar a questão das cirurgias eletivas, aquelas que não demandam urgência, como a cirurgia bariátrica. Se alguém estava agendado para fazer uma cirurgia bariátrica daqui a 20 dias, provavelmente esse prazo vai ser julgado para frente, porque nós queremos deixar os leitos de UTI disponíveis para qualquer eventualidade. Lembrando que vida, nesse momento, é a prioridade. Agora, governador, a pauta da Assembleia estava trancada até ontem por vetos, né? Havia 9 vetos na pauta. Eles usaram algumas ferramentas regimentais para destrancar essa pauta, para que fosse possível votar projetos de lei relativos ao combate aí ao coronavírus. Deputados têm dito que o governo ainda não sinalizou qual que vai ser o primeiro projeto aí nesse sentido. Então, eu queria questionar o senhor qual é aí esse primeiro tema que vai ser colocado na Assembleia e como articular isso lá, considerando que o líder do governo, né, entregou o cargo, ainda não tem um líder de governo oficialmente, e há também questões de mudança de secretariado na articulação política. As medidas que nós tomamos até o momento, que são muitas, nós fomos o primeiro estado a decretar situação de emergência, criamos o comitê gestor do coronavírus, os funcionários públicos hoje têm restrição com relação ao trabalho, suspendemos as aulas nas escolas, fechamos todos os equipamentos culturais, como museus, bibliotecas, arquivo público, a Orquestra Filarmônica. Estamos implantando teletrabalho em todas as repartições públicas. Isso não depende de lei por hora. Então, aquilo que nós estamos fazendo está sendo suficiente via decreto. Mas fico muito satisfeito de saber que a Assembleia está disponível para votar alguma lei que venha a ser necessária. E todo o meu secretariado está trabalhando nisso para ver aquilo que depende de lei e não de decreto, para que seja encaminhado à Assembleia com a maior urgência. O nosso novo secretário de governo já me assegurou que até que seja definido um novo líder na Assembleia, isso não prejudicará em nada a votação e o encaminhamento. E eu mesmo tenho conversado pessoalmente com o presidente Agostinho, no sentido de que isso seja feito de forma mais célere possível, visando o interesse público e também a salvar vidas. Então, isso não vai ter nenhum obstáculo. Governador, no governo do senhor já passaram 3 secretários de governo. O senhor falou agora do mais recente, né? O recém-chegado Igoreto. E o anúncio do nome dele gerou uma onda de críticas e de embates com a Assembleia, que defendia o começo de uma caminhada de diálogo, diálogo mais claro, quando o Bilac Pinto comandava a pasta.
Inclusive, essa mudança aí gerou alguns argumentos aqui no Café com Política em entrevistas durante o Super N. O coronavírus, na opinião do senhor, pode atrapalhar esse diálogo que é tão criticado pelos deputados, mas o senhor já negou, inclusive, aqui que seja um diálogo difícil. Bom, nós tivemos 2 secretários de governo nesse meu primeiro 1 ano e 3 meses como governador. Todos 2 desempenharam muito bem a sua função, o Custódio de Matos e o Bilac Pinto. Mas como o nosso partido é um partido pequeno, um partido que até então não havia assumido nenhum governo, mesmo que municipal, nós tivemos de trazer pessoas de outros partidos. O Custódio sempre foi filiado ao PSDB e o Bilac Pinto ao DEM. E me parece que na vida anterior dele ele já havia também pertencido ao PSDB. E sempre foi um sonho nosso ter uma pessoa do próprio partido nos representando. Não que os anteriores não estivessem preparados, mas sempre gerava-se um questionamento dentro da própria Assembleia de uma legitimidade. Como alguém que não é do partido do governo está representando o governo. Isso sempre surgiu dentro da Assembleia. Eu mesmo, conversando com vários deputados, percebi esse questionamento. E com essa mudança, nós estamos querendo equacionar essa legitimidade. E eu tenho absoluta certeza que o nosso diálogo vai melhorar, porque o Igor Eto, que estará à frente agora, vai ter condição de fazer aquilo que os deputados mais querem, que é o quê? Agilidade. Ele, como é um representante que realmente tem essa legitimidade, vai poder estar resolvendo tudo com uma agilidade, com uma velocidade muito maiores do que os anteriores. Não que os anteriores tenham falhado, mas eles, infelizmente, não tinham essa legitimidade. Governador, aí eu falo também da relação do senhor com o vice-governador Paulo Brandt, ele que já desembarcou, né, do Partido Novo, e ele falou recentemente, caracterizou o Partido Novo como pequeno. Como que está essa relação com o vice-governador? O que o senhor tem a dizer a respeito da fala dele? É uma situação que está desgastada? De alguma forma, lembra a relação entre o governador Fernando Pimentel e o vice-governador Antônio Andrade. Não havia diálogo entre eles no governo passado. Isso pode acontecer também no governo do senhor? De forma alguma. O meu relacionamento com o Paulo Brandt sempre foi o melhor possível e continua sendo. Ele realmente ficou muito contrariado com algumas atitudes e ações do Partido Novo. E nós temos que lembrar, é um partido liberal, e que ele questionou se o partido estava sendo ou não liberal, se o partido estava ou não agindo de acordo com o discurso que faz. Eu dou meu apoio total ao que ele fez, apesar de não ter feito, respeito a atitude dele e continuo dialogando com ele. O que ele fez foi um gesto de não estar satisfeito com algumas diretrizes do partido. Mas não muda em nada dentro do governo o meu relacionamento com ele, o relacionamento dele com os secretários, e ele continua sendo uma peça extremamente importante. E não tem nada a ver com o governo anterior. Não confunda Fernando Pimentel e Toninho Andrade com a minha pessoa e o Paulo Brandt. Somos totalmente distintos e estamos trabalhando unidos e muito afinados. Agora, governador, o senhor disse agora que apoia aí o que ele disse, apoia a postura aí do vice-governador. Mas, ao mesmo tempo, o senhor está colocando mais gente do partido dentro do governo. O senhor está insatisfeito, de alguma maneira, com a postura do Partido Novo? Que foi isso que o vice-governador externou? E se sim, por que colocar mais gente do partido no governo? Não é um desprestígio ao vice-governador nesse momento? De forma alguma.
o vice-governador é um liberal convicto, da mesma maneira que eu sou, que o Igor Eto também é. O que ele tem questionado são alguns posicionamentos do partido que ele não concorda, não tem nada a ver com principalmente a figura do Igor Eto, que ele conhece muito bem e com quem ele tem um diálogo muito bom também. Mas o senhor concorda com as críticas que ele faz ao partido? Porque o senhor diz que apoia? Em parte, sim. Concordo, sim. Eu posso citar aqui um exemplo que eu discordei do partido. Vale lembrar que nós, liberais, sempre discordamos, mas temos de respeitar. E uma das posições do partido com a qual eu discordo muito é com relação a Minas Gerais nós disputarmos, me parece que serão só 4 prefeituras. Eu falei para o Diretório Nacional, para o Diretório Estadual, que, no meu ponto de vista, nós não deveríamos nunca disputar 150, 200 prefeituras, mas que precisaríamos, sim, estar disputando coisa de 15, 20, aonde realmente foram criados grupos, lideranças locais, número expressivo de associados ao partido, e que seria plenamente viável. Mas o partido, numa decisão que eu não concordo, não acatou e tomou isso. Talvez até seja uma das insatisfações do Paulo e que eu concordo com ele. Governador, até falando sobre a sucessão municipal, o Partido Novo, né, o senhor foi eleito por ele, tem esse perfil de lançar candidatos que não têm esse perfil de político, né, de carreira, como foi o seu caso especificamente. Nas eleições para prefeito, vocês pensam em tomar essa mesma medida? Pode pintar aí algum empresário conhecido disputando alguma prefeitura aí por aí, importante? Até o momento, o que eu posso afirmar é o seguinte: aqui em Belo Horizonte, o processo seletivo está concluído e, como candidatos, nós teríamos aqui o Matheus Simões, que atualmente é vereador, mas que foi convidado pelo nosso governo e que, devido a esse convite, deverá declinar. E temos ainda o Rodrigo Paiva, é um empresário na área de tecnologia da informação e que hoje está à frente e fazendo um belo trabalho na Prodenge. Ele, sim, é quem deve estar sendo o candidato do Partido Novo à Prefeitura de Belo Horizonte. E, além disso, teremos candidatos, pelo que eu me recordo aqui agora, em Poços de Caldas, que já está definido, e me parece que Contagem também. Não vou lembrar que eu não estou com a relação aqui de quais cidades, mas são muito poucas aquelas em que o Partido Novo vai disputar. Inclusive Araxá, que é a minha cidade, onde um empresário também foi selecionado e estará à frente. Então vai manter esse perfil, então. São empresários, gente que não tem uma vida política já. Sim, coincide aqui com o Rodrigo Paiva. O candidato de Poços de Caldas é um militar, é um coronel da reserva, e o de Araxá também é um empresário. Então, nós temos aí um militar também no meio. Governador, sobre a recomposição salarial dos servidores da segurança pública, o senhor voltou atrás no próprio projeto e só aprovou 13% dos 41% que havia proposto. O senhor se arrepende de ter prometido um aumento que não vai poder cumprir e o senhor já não sabia que seria impossível honrar com isso? Bom, vamos contar a história toda. Desde o primeiro dia do meu governo, nós temos sido totalmente abertos ao diálogo, não só com os militares, como com todas as categorias. Categorias como da educação receberam, no último governo, 46% de recomposição salarial e os militares ficaram para trás. E nós, em diversas reuniões, havíamos acordado com eles que quando a despesa com pessoal ficasse abaixo do limite, nós iríamos estar fazendo essa recomposição. E essa despesa com pessoal
estava prevista ficar abaixo do limite somente em 2 anos, 3 anos, depois de aprovado a reforma da Previdência, depois de uma série de medidas. Mas, para nossa surpresa, houve mudança no enquadramento contábil da despesa de inativos e aposentados. Essas despesas com inativos e aposentados que compunham despesa com pessoal foram excluídas da contabilidade pública e, com isso, o gasto com pessoal ficou abaixo dos 49%, que é o limite. E nós tivemos de assumir o compromisso com as forças de segurança. Reconheço que era inviável, mas o que tornou isso inviável foi uma mudança contábil que acaba prejudicando muito as contas públicas do Estado. E depois de enviado para a Assembleia, nós vimos que o cenário econômico mudou completamente, como estamos assistindo, e eu me senti na obrigação de ser responsável. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Já vai ser um aumento de despesa no limite do limite que nós estaremos fazendo. E lembrando que a Assembleia ainda incluiu outras categorias, o que tornaria isso totalmente uma catástrofe no Estado. Então, fiz aquilo que foi prometido, reconheço em parte. E vale lembrar devido a uma mudança nos critérios contábeis que acabam atrapalhando muito o Estado. Governador, queria chamar a atenção aqui para um outro ponto também, uma das dificuldades para o mineiro, né? A questão da BR-381, principalmente no trecho ali entre Belo Horizonte e João Molevade. O senhor deve conhecer bem, né, a rodovia, o senhor é empresário, e a rodovia também é um dos principais pontos de escoamento de produção e interligação aí entre os estados. A gente tem um número enorme de acidentes, de mortos, não é por acaso que é chamada de rodovia da morte. Eu queria saber o que o governo tem feito para tentar agilizar aquelas obras para serem finalizadas, governador, porque parece uma novela sem fim, né? A gente nunca vê indício de conclusão daquelas obras, principalmente nesse trecho, como eu disse, entre Belo Horizonte e João Molevade. Eu já estive com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, diversas vezes. Ele já, em entrevistas, mencionou que a conclusão dessa rodovia 381, junto com mais outra, que eu não me recordo, é prioridade deste atual governo. A questão é que essa rodovia demanda uma série de obras de haste, que são pontes, viadutos, túneis, o que torna a obra muito mais difícil, morosa de ser executada e cara também. Mas quem passa ali sabe que as obras estão em andamento, talvez não em um ritmo tão acelerado como nós gostaríamos. Mas todos os meus encontros com ele, a BR-381 é pauta. E ele já afirmou, qualquer um que consultar aí na internet vai ver que há diversos depoimentos dele citando essa obra como prioritária, que ele sabe que ali é uma rodovia extremamente perigosa, congestionada e que atrapalha muito o desenvolvimento do leste do estado. Governador, o 2009 o Estado encerrou o seu PIB, né, a economia do Estado, com um pequeno recuo de 0,3%, bastante influenciado aí pela questão de Brumadinho, da tragédia, né, que parou o setor de mineração. Agora, 2020, vem essa questão do coronavírus, que também terá um impacto econômico que até agora é imensurável. Então, o governo trabalha por mais um ano de recessão econômica em 2020, eu acho que é um pouco óbvio isso. E mais uma coisa, os planos de privatização da CEMIG seguem firmes mesmo com essa atenção voltada aí para a pandemia? Com relação à economia, não resta dúvida que o coronavírus significa um freio na atividade econômica e o crescimento da economia será prejudicado. Na minha opinião, na minha visão, é prematuro ainda nós falarmos em recessão.
mas se estávamos prevendo um crescimento de 2%, talvez ele venha a cair para 1%, para meio ou para zero. As previsões próximas estarão ditando isso. Minas realmente vai sofrer, como todo o Brasil e outros países já sofreram, mas aqui eu quero salientar, nós temos um agronegócio que tem crescido muito e mesmo que doentes, mesmo que com pandemia, as pessoas não param de se alimentar e o Brasil tem se transformado num celeiro do mundo. E apesar de nós termos tido um PIB negativo ano passado, a economia de Minas, diferente da do Brasil, encolheu muito devido à questão de mineração, nós ainda tivemos um saldo bastante positivo na criação de empregos no Estado e também na atração de investimentos. Hoje, Minas está com uma série de investimentos, unidades industriais sendo construídas. Somente no ano passado nós assinamos 55 bilhões de protocolos de investimentos, 4 vezes mais que o último governo fez na totalidade dele, e com isso nós esperamos amenizar essa situação, mas que será um ano difícil, com toda certeza será sim. Agora, governador, permita-me voltar na questão da disputa eleitoral, porque o senhor já fez críticas duras aqui hoje ao prefeito Alexandre Calil, que é candidato à reeleição, falou um pouco também já de candidatos do partido em cidades do estado. Eu queria perguntar ao senhor qual vai ser a sua participação na eleição. O senhor pretende participar da campanha, gravar vídeos de apoio? Como é que vai ser essa participação do senhor na campanha eleitoral deste ano? Ainda não está 100% definido, mas é lógico que aqueles candidatos do Partido Novo terão meu apoio. Com certeza eu vou gravar vídeos, deverei estar junto deles, desde que a agenda possibilite conciliar, mas vale lembrar que a minha prioridade é governar bem Minas e não fazer campanha eleitoral. Essa é a grande prioridade, ainda mais num momento como esse em que vidas estão em risco e que demanda total responsabilidade. Isso vai ser feito se tiver tempo, vamos deixar bem claro. Campanha não é prioridade minha. A prioridade minha é zelar pela saúde dos mineiros nesse momento tão difícil. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas também, governador, combinado? Combinado, vamos lá. A política em uma palavra. Muito importante. O Romeu Zema de hoje seria candidato ao governo de Minas? Sim. Romeu Zema e Alexandre Calil. Duas pessoas muito diferentes. Salário do funcionalismo. O meu sonho é colocá-lo em dia. Coronavírus em Minas. Faremos de tudo para dominar essa epidemia, essa pandemia. Relação entre governo e Assembleia de Minas. Pode melhorar muito. A Assembleia é importantíssima para traçar um futuro viável para os mineiros. Conversamos com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Foi o nosso entrevistado de hoje no Café com Política. Governador, muito obrigada por conversar conosco, mesmo que por telefone. Estamos seguindo, é claro, todas as medidas, né, de proteção e as orientações para que a gente não tenha contato quando não é necessário. Por isso, optamos por fazer essa entrevista por telefone. Agradeço também a participação dos editores, o editor de política do Jornal Tempo, Ricardo Correia, e do editor de Economia, Brasil e Mundo, Carlon Aredes. Obrigada, governador. Eu agradeço muito e quero aqui numa frase pedir a todos aqueles que nos escutam que tenham consideração, principalmente aí pelos seus familiares, pelos idosos, pessoas que você ama. Nós temos de evitar o contato, nós temos de tomar as medidas preventivas. O governo vai fazer a sua parte, já está fazendo, suspendeu aulas, mas nada adianta isso se as pessoas não fizerem.
Então, vamos ficar reclusos, vamos ficar quietos e evitar esses contatos. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, governador. Obrigada também ao Ricardo Correia, ao Carlos Aredes, por estarem aqui conosco, viu? Participando mais uma vez aí do Café com Política. Estejam sempre à disposição do nosso Super N. É sempre bom ter a participação aqui de vocês.